O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para participar conosco da Santa Missa, aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, a casa de nossa mãe, nossa casa, a casa da Virgem de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco em todo o território nacional, através da Rede Vida de Televisão, Canal da Família. Também a você que nos acompanha através da Rede Mundial de Computadores, através do nosso portal nazaré10.com.br. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho. Que Deus os abençoe e os proteja, e que todos os seus desejos, anseios, possam ser realizados no tempo de Deus. Também quero dar as boas-vindas ao meu confrade Padre Saraiva, ele que trabalha aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, e ele que está concelebrando comigo esta Eucaristia. Que ele seja muito bem-vindo entre nós e que o seu trabalho aqui seja um trabalho muito frutuoso para o reino de Deus. Irmãos e irmãs, palavra de Deus proclamada, palavra de Deus partilhada. Na primeira leitura de hoje, nós vamos entendendo o resultado do chamado Concílio de Jerusalém, um concílio que é o chamado primeiro concílio da igreja primitiva, que foi feito no ano 49 da nossa era cristã, e este concílio teve como objetivo a discussão da obrigatoriedade da circuncisão. Nós sabemos que o cristianismo, ele nasce do judaísmo. Portanto, na época, os judeus, eles diziam que os pagãos, quando abraçassem o cristianismo, eles deveriam também passar pela circuncisão. Nós sabemos que, naquele tempo, o povo judeu, ele era regido por 613 prescrições, 365 proibições e 248 permissões. Era muita lei, e uma delas era justamente a circuncisão, pois quando nós lemos o livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 10 a 11, o texto vai dizer que todo homem deve ser circuncidado, mostrando assim a sua pertença
a sua aliança com Deus. Então, o Concílio de Jerusalém, este primeiro concílio da igreja primitiva, visava justamente discutir se os pagãos também deveriam ser circuncidados ou não. E eles chegaram à conclusão que não. Então eles vão enviar, no texto de hoje, 2 homens bons, homens de Deus, homens justos, Judas, que era chamado Barsabas, e também Silas, e eles vão levar a boa notícia a todos os pagãos que eles não precisavam circuncidar-se, pois a lei que deveria reger a vida deles é a lei do amor. A lei do amor trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos o fundamento desta lei. Olhando para a cruz de Cristo, nós vamos encontrar as 2 hastes. A haste na vertical, que tem o seu fundamento lá no Deuteronômio 6:5, o amor a Deus, e a haste na horizontal, que tem o seu fundamento lá no livro do Levítico 19:18. Viver e praticar a lei de Deus é a prática do amor a Deus e também do amor ao próximo. E é justamente isto que nosso Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos de seu tempo, no Santo Evangelho de hoje, mas também ensina os seus discípulos de nosso tempo. Nós que fomos batizados, nós que fomos marcados com um sinal indelével pela graça do batismo. Através do nosso batismo, nós também agora fazemos parte deste novo povo de Deus. E se nós fazemos parte deste novo povo de Deus, nós precisamos praticar o amor a Deus e o amor ao próximo. Uma vez praticando o amor a Deus e o amor ao próximo, os nossos frutos vão aparecer e serão frutos em abundância, frutos que vão alimentar o nosso eu, mas também vai alimentar o nosso próximo. Hoje, 29 de abril, a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena, ela que foi virgem e também uma das doutoras da igreja. Ao longo da história da igreja, nós temos 36 santos. O último foi declarado doutor, aliás, ao longo da história da igreja, nós temos 36 doutores. O último doutor foi declarado ano passado pelo nosso querido Papa Francisco. Santa Catarina, olhando para a sua história de vida, ela, quando tinha 5 anos, ela tem o seu primeiro contato com nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, voltando da casa da sua irmã mais velha, ela então tem esta visão de nosso Senhor sentado no trono e ao seu lado alguns de seus apóstolos, Pedro, Paulo e também João. E ali ela começou a entender qual era o significado da sua vida. Santa Catarina de Sena, que foi uma mística, e aos 7 anos de idade, ela então resolve se consagrar inteiramente a Deus. A sua mãe, ela queria que ela se cuidasse para que pudesse arrumar um bom casamento, mas Santa Catarina, ela por conta própria, corta o seu cabelo, coloca um véu em sinal de consagração a Deus. E ela tem um papel muito importante na história da igreja, principalmente no século XV. O rei da França, na época, chamado Felipe IV, considerado o Belo, ele conseguiu convencer o Papa da sua época a deixar Roma e ir morar na França, num lugar chamado Avignon. E lá os papas permaneceram por 70 anos, o chamado exílio babilônio francês.
E na época do último Papa que ficou em Avignon, chamado Gregório XI, entra em cena Santa Catarina. Ela que, sendo ajudada por Santa Brígida, consegue convencer o Papa Gregório XI a retornar para Roma, pois afinal o pontificado, ou seja, a cidade estava abandonada. E Santa Catarina vai dizer para Gregório XI: gostaria que o senhor voltasse para Roma, pois sinto em sua corte o cheiro fétido do inferno. Então Gregório XI, que era amparado por sua maioria por cardeais franceses, ele então consegue ter a sua fé e a sua força revigorada pela ajuda e o incentivo desta mística Santa Catarina de Sena. Então ele volta para Roma. E é interessante notar que Santa Catarina de Sena, no final da sua vida, e isso nós encontramos num livro chamado O Diálogo, onde narra os seus diálogos com Deus, pois ela conversava muito com Deus. E Santa Catarina, em um dos seus diálogos, vai dizer: o dia que eu morrer, vocês vão descobrir que a causa da minha morte foi o meu intenso amor pela minha igreja. É isto, meu irmão, minha irmã, viver este mandamento de Deus, amar a Deus e amar ao próximo, dar a nossa vida em resgate da vida do outro, através do perdão, através da misericórdia, mas não um amor passageiro, mas um amor que permanece. Por isso, olhando para a vida de Santa Catarina de Sena, cuja memória celebramos hoje, que possamos também configurar a nossa vida à vida dela, pois assim vamos conseguir produzir muitos frutos, frutos em abundância, para o reino de Deus, que é a nossa santa e amada Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.